Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, abençoe também a sua casa, a sua família. Hoje eu quero compartilhar algo que ouvi de um pastor há poucos dias sobre gratidão. E este aspecto da nossa vida é algo que de fato nós precisamos pensar sobre ele e buscarmos compreender o que é a gratidão e se de fato nós somos gratos a Deus por aquilo que ele tem feito. O texto que ouvi sendo pregado é o texto que está lá no Salmo de número 100, especialmente o que nos diz o verso 3. Mas eu vou ler todo o Salmo, é um salmo pequeno, são apenas 5 versículos, e eu vou compartilhar aquilo que ouvi e que de fato falou ao meu coração. O Salmo de número 100 nos diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra mais uma vez lida e suplicamos o teu favor, o teu auxílio, para que, pela iluminação do teu Santo Espírito, essa palavra possa falar ao nosso coração e nos trazer edificação da parte do Senhor. Por isso, ó Deus, ser conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta, ou a pergunta que foi feita durante a exposição deste texto pelo pastor que eu ouvia pregando, foi a seguinte: você de fato é grato ou você apenas tem consciência de que há motivos na sua vida para que você seja grato? Veja como essa pergunta às vezes nos faz pensar sobre algo que nós ainda não paramos para pensar. Será que nós somos realmente gratos a Deus? Ou será que nós estamos convencidos de que há motivos de gratidão na nossa vida? E quando esta pergunta foi feita, o desenvolvimento desta meditação foi baseado naquilo que está registrado no verso 3 deste salmo. E o verso 3 diz: Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, neste verso 3, apenas neste verso 3, nós encontramos pelo menos 4 realidades que nos devem fazer refletir sobre este relacionamento que Deus tem conosco e sobre a realidade da nossa gratidão. Veja, o primeiro aspecto nos é exposto quando o salmista diz: foi Deus quem nos fez. Isso nos leva a refletir sobre a realidade de que a nossa vida ela tem um propósito. E que propósito é esse? É o propósito de glorificarmos a Deus em todo o tempo. O nosso catecismo, ele traz nas suas perguntas iniciais a seguinte indagação: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados com este propósito, com o propósito de darmos glória a Deus em todo o tempo. Por isso, quando o salmista diz que foi Deus quem nos fez, ele nos fez com um propósito. Que propósito? O de ser glorificado através de nós. Mas um outro aspecto que este mesmo verso 3 nos apresenta é que, além de termos sido criados por Deus, nós somos de Deus. Veja, foi Deus quem nos fez e dele somos. E quando nós nos damos conta de que somos de Deus, isso nos deve fazer pensar que nós temos valor para Deus.
Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, como Pedro diz na sua primeira carta. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, falando a respeito das nossas ansiedades, ele vai dizer assim: olhai para os pássaros, eles são sustentados por Deus em todo o tempo. E se os pássaros têm valor a ponto de serem sustentados por Deus, muito mais vós, diz o Senhor Jesus. E ele faz isso através de uma indagação. Por acaso vocês não valem mais do que os pássaros? E por que Jesus coloca esta situação na relação que ele faz entre a nossa existência e os demais elementos da criação? Porque nós sabemos que de toda a criação, o ser humano foi o único elemento que recebeu na sua estrutura, na sua essência, a impressão da imagem e semelhança de Deus. E ao homem foi dado o poder de governar sobre a natureza, de dominar sobre a natureza. O poder e a responsabilidade, porque é esta a condição que Deus coloca para Adão. Quando cria Adão e o coloca no jardim, diz para ele: você vai dominar sobre a criação. Então isso mostra que nós temos valor para Deus. Não um valor que haja em nós, não um valor que brote de nós, um valor que seja intrínseco, mas nós temos valor para Deus porque Deus nos dá esse valor. E esse valor que Deus nos dá, ele é expresso de forma muito clara quando nós olhamos para a cruz e vemos o alto preço que foi pago para que nós fôssemos livrados do cativeiro do pecado, o preço do sangue precioso de Cristo. Mas o verso 3 ainda continua dizendo que, além de termos sido feitos por Deus, além de sermos de Deus, nós somos também o povo de Deus. E como povo de Deus, nós precisamos perceber que Deus faz uma aliança conosco. E o fato de termos uma aliança com Deus, estabelecida por Deus e sustentada por Deus, deve nos trazer gratidão ao nosso coração. Porque se a aliança que Deus fez conosco estivesse condicionada às nossas próprias ações, nós estaríamos perdidos. Mas o que deve nos alegrar e deve trazer gratidão no nosso coração é o fato de que a aliança que Deus faz conosco, ela depende do cuidado de Deus para conosco. Ela está segura nas mãos de Deus. É Deus quem sustenta a aliança que fez conosco. E nós somos beneficiados por esta aliança e pelo cuidado que Deus dispensa a cada um de nós. Mas o restinho do verso 3 vai nos dizer que nós somos o seu povo, mas somos também o rebanho do seu pastoreio, ou seja, temos a provisão da parte de Deus, porque Ele é aquele que nos pastoreia. Quando o Senhor Jesus incumbe a Pedro de pastorear o rebanho, ele diz por 3 vezes a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo a Pedro: alimente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, seja aquele que vai tomar todos os cuidados para que as minhas ovelhas tenham lugar seguro, lugar de descanso, lugar de alimento saudável. E Deus é esse pastor que nos tem como rebanho do seu pastoreio. É Deus quem provê a nossa segurança, é Deus quem provê o nosso alimento, é Deus quem provê o nosso conforto. E isso deve ser motivo de alegrarmos-nos na presença de Deus. Primeiro, porque sendo feituras de Deus, nós temos um propósito, o propósito de glorificar a Deus. Segundo, porque sendo propriedade exclusiva de Deus, nós temos um valor que nos é dado por Deus. Terceiro, que sendo nós povo de Deus, nós somos alvos
dos benefícios, das bênçãos da aliança que Deus celebra com o seu povo. E quarto, que por sermos rebanho do pastoreio de Deus, nós temos toda a nossa provisão assegurada nas mãos do próprio Deus. E então eu te pergunto mais uma vez, você de fato é grato ou você apenas tem consciência de que há motivos pelos quais você deveria ser grato? Que o seu coração seja um coração agradecido, que você possa refletir sobre esta realidade, certo de que há mais do que motivos para que nós sejamos gratos e que essa gratidão seja uma evidência do amor que nós temos por aquele que nos amou primeiro. Que Deus te abençoe e continue sustentando em tudo a sua vida, a sua casa e a sua família.